Bom, pessoal, hoje nós vamos de um quiche de alho poró. Primeiramente, nós vamos fazer a massa. Eu vou explicar passo a passo a massa, que é bem simples. É a massa podre, farinha, sal e manteiga. E depois eu vou explicar para vocês como é que a gente faz o recheio. Tá certo? Então aqui nós temos 300 gramas de farinha branca, 150 gramas de manteiga gelada. Tá? O ideal é que ela esteja gelada. Você vai colocá-la ali, vai cortar os pedacinhos, vai cortar os pedaços da manteiga. Sempre quando você fizer uma massa podre, o ideal é que a manteiga esteja gelada. E aí depois você vai incorporar a massa na manteiga. A manteiga na massa, ou a massa na manteiga, né? Como vocês preferirem. Aí é um trabalho manual que leva alguns minutinhos. Aí, pessoal, a massa vocês também vão colocar uma pitada de sal. Sal fica a gosto. E aí vocês vão colocar a pitada de sal do jeito que vocês quiserem. Vocês vão notar que a manteiga ela vai começar a se incorporar na massa. E a massa vai ficar um pouco quebradiça. E é assim mesmo. É uma massa bem amanteigada. Então, se tu for fazer um quiche um pouco maior, para mais quantidade de pessoas, tu pode fazer 400 gramas de massa e 200 gramas de manteiga. Sempre a proporção é meio a meio, tá? Então, se tu fizer um quiche de 300 gramas, como é o que eu estou fazendo, não é um quiche muito grande, você vai usar 150 gramas de massa. Aí vocês, né, dando uma olhadinha na massa, vocês vão ver que ela já está começando a formar floquinhos, porque o próprio calor da mão, ela vai derretendo a manteiga, e essa manteiga vai se incorporando bem na massa. A massa está ficando quase pronta, pessoal. Então vocês vão notar que ela vai ficar, ó, maçudinha, mais ou menos dessa maneira aqui assim. Por quê? Porque aí depois a gente vai espalhar ela numa forma, tá? Mais um pouquinho mexendo, e eu já vou deixar a massa descansando um pouquinho. Eu vou deixar a massa descansar enquanto eu mostro para vocês o recheio. Pessoal, massa pronta, coloquei ela para descansar um pouquinho na geladeira e aí depois é só informar, tá? Forma, não se esqueçam, forma ou que ela tenha abertura lateral ou que ela tenha o fundo removível, tá certo? Então, para o nosso recheio, 3 ovos, né? Porque eu estou fazendo uma quiche de 300 gramas de farinha. Então, são 3 ovos. ,300 gramas de nata. ,200 gramas de requeijão. Eu costumo colocar um pouquinho de queijo mussarela, 100 gramas de queijo mussarela. Tem gente que gosta de mais, mas aí ele acaba ficando um quiche pesado. Muito simples o recheio. Por último, é óbvio, a estrela do recheio, que é o alho poró. Se vocês não encontrarem o alho poró na região de vocês, vocês podem fazer com cebola. Porque o sabor do alho poró é um sabor muito próximo da cebola. Ele só é um pouco mais suave. Então, se tu fizeres com cebola, né, não carregar muito na cebola, né, gente? Vocês agora vão mexer
o recheio. Então a proporção é mais ou menos a mesma, pessoal, né? 300 gramas de nata, 200 gramas de requeijão. Se vocês forem fazer um quiche um pouco maior, vocês vão aumentar um pouco o tamanho do recheio, vão colocar um pouco mais de nata. Então eu costumo colocar 300 gramas de farinha, 300 gramas de nata, né? 400 gramas, um quiche um pouco maior, de 400 gramas. Aí são 4 ovos, aí tu vai colocar 200 gramas de manteiga para 400 gramas de farinha, 400 gramas de nata, tu vai aumentar o recheio conforme o tamanho do quiche também. Bom, o nosso recheio está pronto. Agora nós vamos para a nossa pitada de sal e também para aquela pitadinha de pimenta, que fica a gosto. Mexe novamente a forma, a gente pega a massa, vai colocando aos pouquinhos a massa e vai informando. Vai ficar mais ou menos dessa maneira. Se vocês quiserem, vocês podem preparar a massa, já colocar no lugar e leva alguns minutinhos para a geladeira, porque não te esqueça, essa massa ela vai muita manteiga, então ela pode acabar desandando um pouquinho por causa do excesso de manteiga. Vai colocar o recheio, acerta o recheio e agora vai ao forno pré-aquecido, 180 graus, por mais ou menos 1 hora. Tá, gente? Bom, pessoal, acabamos de tirar do forno e desenformar. O quiche, você pode comê-lo frio. Então, não adianta eu tentar cortar agora, eu tenho que esperar um pouco até ele esfriar um pouco, porque o recheio está muito quente, e se eu cortar, ele vai se desmanchar, né? Mas esse é o resultado final de um quiche. Se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, não custa nada. Dá um joinha, se inscreva para receber as notificações. Toda semana colocaremos um vídeo legal sobre receitas fáceis e muito bacanas, tá? Então, pessoal, se vocês já chegaram até aqui, dê um joinha, não custa nada. E também se inscreva no canal, tá? Façam comentários, mandem para os amigos e também, se não gostaram de alguma coisa, coloquem nos comentários. Né? Se querem uma receita específica, claro, se eu conseguir fazê-la, eu vou fazer para vocês, tá bom? Um grande abraço e hoje é isso.